Salve galera, tudo bem com vocês? E aí? Estamos prosseguindo para a nossa segunda aula, tá? Esta é a aula de número 2 da segunda semana, conforme eu havia dito. São 5 semanas então de aulas com temas que caem para o vestibular. Na aula de hoje, então, nós vamos analisar alguns aspectos. Na aula passada nós trabalhávamos então um pouco sobre a questão do que é geografia e um pouco mais do pensamento geográfico e a escola geográfica, aquilo que nós vimos, possibilismo e determinismo. Na segunda aula desta semana, então, nós vamos nos ater a um outro detalhe muito importante, que são as coordenadas geográficas, tá? As coordenadas geográficas que nós vamos, então, trabalhar nesse sentido aqui. Então, eu convido a vocês, então, a prestarem atenção na aula de hoje sobre as coordenadas geográficas, analisa cada detalhinho ali em relação às coordenadas geográficas, façam nossas aulas e aproveito também, eu tenho uns exercícios ali que eu montei aqui para vocês fazerem em relação às coordenadas geográficas, que seria ideal então se tiver como vocês fazerem. Eu vou pedir então para vocês então entrar em contato com o professor Renan, e aí eu vou deixar as atividades com o professor Renan, e aí essas atividades vocês fazem então, e depois assim que vocês fazerem, dá um jeito de devolver para o professor Renan, e aí chega o meu contato diretamente a mim aqui, eu corrijo, dou uma devolutiva, que é uma forma também de a gente exercitar um pouco mais a nossa aula, em vez de a gente só ficar preso ali nas videoaulas, nós podemos então nos ater também nas resoluções de alguns exercícios. Ok, galera? Então a segunda aula de hoje é sobre coordenada geográfica. Vamos lá, aula número 2, aquela monte de linhas quadriculadas, tanto linhas verticais quanto horizontal, como nós podemos ver. Eu posso me localizar dentro do espaço a partir dessas coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são representadas pelo que nós chamamos de paralelos e meridianos. Então vamos conhecer esses paralelos e meridianos aqui. Então veja, nós podemos ver que estão as nossas linhas quadriculadas, como eu falei. Então eu tenho esse monte de linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias nós vamos chamá-las de paralelos e vou chamar de meridianos, tá? Então essas linhas imaginárias elas foram criadas por cientistas justamente com o objetivo de facilitar os estudos sobre a Terra. Dessa seguinte forma, então eu posso ver que eu tenho o hemisfério, eu tenho um paralelo, tá vendo que são linhas, estão todas deitadas, tá? Os paralelos são as linhas horizontal. Essas linhas, elas vão ter, eu tenho um paralelo principal, que é o paralelo, a linha do Equador. Ela me divide o planeta Terra então em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. E eu tenho um outro, o meridiano, que são as linhas verticais, que divide também o planeta Terra em dois hemisférios. Hemisfério oriental e hemisfério ocidental, ou hemisfério leste ou hemisfério oeste. Então isso são o que nós chamamos de paralelos e meridianos para facilitar a minha localização no espaço. Então olha aqui, eu tenho meus hemisférios, cortando aqui o planeta Terra, tá vendo? Todos os meus hemisférios, meus paralelos, desculpa, tá? Esses paralelos eu vou chamar de latitude. O paralelo eu chamo de latitude. E nesta outra imagem eu posso verificar o meu meridiano principal de Greenwich e os outros meridianos, que eu vou chamá-lo de longitude. Paralelo, latitude, longitude significa os meridianos.
Veja que os meus paralelos e os meus meridianos, eles são localizados, eles são identificados, eles são distância, que nós chamamos em graus, partindo de um ponto principal, ou a linha do Equador, ou o meridional de Greenwich. Eles são localizados da seguinte questão: quando eu encontro esta observação, significa graus, este tracinho minutos e esses dois segundos. E é assim que eu me localizo no espaço. Então eu posso ver que a distância dele está em graus, ó, 20, 40, 60, 80, 100, e vai subindo até 180 graus. E mais do outro lado também, 180 graus, somando 360 graus. E do paralelo eu tenho a linha do Equador principal, que é o meu marco zero, 90 graus a sul e 90 graus a norte, somando 180 graus. Ok? Então vamos lá. Entender essa questão dos meus paralelos. Então vamos pensar em relação à linha do Equador. Em relação à linha do Equador, eu tenho o que nós chamamos do paralelo, conhecido como latitude. Então, linha do Equador, me dividindo a Terra em dois hemisférios, o norte e o sul. Detalhe, tá? Norte pode ser conhecido como setentrional ou boreal. Sul, conhecido como meridional ou astral. Então, não se espante se de repente nas atividades de vocês encontrarem essa palavra setentrional ou meridional. Não se espantem, ela pode ser conhecida desta forma: norte e hemisfério sul, sul meridional, norte setentrional. Então o paralelo me divide a Terra nesses dois hemisférios, ok? Norte e sul. Então pode ver que o meu paralelo principal é a linha do Equador. Depois eu tenho os outros paralelos, tá? E olha só que eu falei que nós nos localizamos em graus. Então, se eu me localizo em grau, o meu marco zero é sempre a linha do Equador, é sempre o marco zero, é da onde inicia tudo. E ao norte eu chego até 90 graus, e ao sul eu também chego a 90 graus. Somando 90 graus norte com 90 graus sul, eu tenho a 180 graus. Ok? E aí, olha só, eu tenho meus continentes. Eu tenho um continente. Então, todos os meus continentes estão aqui: América, Europa, África, Ásia, Oceania, Antártida. Estão aqui todos os meus continentes. E eu me localizo no espaço a partir dessas linhas imaginárias. Tá? De outra forma, eu tenho o que nós chamamos de longitude. Longitude são os meridianos, que eu tenho como meridiano principal o meridiano de Greenwich, que divide o planeta Terra em dois hemisférios: hemisfério oriental e hemisfério ocidental, que também pode ser dito hemisfério leste e hemisfério oeste. Então e aí vem: professor, a coordenada é aquilo que não tem cor, né? Então vamos nos localizá-las, vamos nos pensar aqui. Então, o encontro entre esses dois pontos de latitude e longitude é conhecido como coordenada geográfica. É o encontro desses dois pontos, é o que nós damos o nome de coordenada geográfica. Então vamos lá, um exemplo. Brasília, tá? Sabe aquele lugarzinho onde as pessoas ficam ali, né? Os políticos, então, aqueles lá. Brasília está localizado a 15 graus, 46 minutos e 47 segundos. Localizado em relação a onde? Ele está localizado a 15 graus, 46 minutos e 47 segundos sul da linha do Equador. Então, em relação à linha do Equador, eu estou distante, no hemisfério sul, eu estou distante da linha do Equador 15 graus, 46 minutos e 47 segundos. No meridional,
eu estou distante do meu meridional principal, o meridional de Greenwich. Brasília está distante dele a 47 graus, 55 minutos e 47 segundos a oeste, tá? É assim então que eu me localizo. Então aqui é a localização exata de Brasília. Vamos lá para a gente visualizar. Olha onde Brasília está. Brasília é esse pontinho aqui. Então olha, ela está localizada naquilo que eu disse. Mas eu tenho um outro ponto aqui também, principal. Tem esse ponto que eu preciso me localizar. Então vamos pensar no exemplo 1. Tá? No exemplo 1, eu tenho aqui o que nós chamamos, tá? Exemplo 1, eu tenho 20 graus, ele, de latitude sul, e 50 graus de longitude oeste. Esse é o ponto. Exemplo 2, esse ponto principal aqui, ó, no meio, eu tenho ele, está localizado a 40 graus de latitude norte e 140 graus de longitude leste. Não preciso mais me referir que está no norte, porque se a latitude está no norte, consequentemente a longitude está no norte, porque é um encontro de dois pontos, sempre isso. Então, no longitude eu localizo se ele está no hemisfério leste ou oeste. Mais à frente, eu tenho outro ponto aqui, e tenho esse outro ponto localizando esse ponto. Tá? Esse ponto aqui ele está localizado a 50 graus. Ele está localizado a 50 graus norte, tá? No paralelo, latitude 50 graus norte e 80 graus de longitude, 80 graus de longitude oeste, porque ele está no hemisfério oeste. Exemplo 2, ele está me localizado, exemplo 2, 30 graus latitude, 30 graus sul, longitude 150 graus leste, porque está no hemisfério leste. Então é assim que nós nos localizamos com as coordenadas geográficas. E um outro detalhe que é muito importante nós conhecermos também são o que nós chamamos aí das nossas zonas climáticas. O que seriam essas zonas climáticas? As zonas climáticas são essas linhas, são essas áreas que são afetadas diretamente pelo que nós chamamos pelo Sol. Não sei se vocês conseguem visualizar. Quando eu coloco o globo aqui, veja aqui, imagine que o projetor seja o Sol e aqui a Terra. Vê que ele ilumina, mas ele não ilumina, ele ilumina tudo que está à frente dele, mas aonde está a concentração dele forte? Bem aqui no meio. Então a gente quer dizer que o Sol, ela concentra com maior intensidade, por mais que ela vai iluminar todo o planeta Terra, tá? Que está de frente a ela, mas com intensidade, ela vai iluminar com intensidade ao centro.